Olá, paz e bem! Uma grande alegria estar com vocês para mais um vídeo do nosso canal Partilhe e Compartilhe. Se você não me conhece, eu sou José Carlos Ferreira, do canal Partilhe e Compartilhe, que é um canal de evangelização, um canal de formação pessoal e de informação também. Quero pedir a você que ainda não está inscrito no nosso canal, que por favor se inscreva, colabore com esse nosso projeto. Muito obrigado! E a você que já está inscrito, meu abraço fraternal, todo o meu carinho, minha amizade, e desejo a você muita saúde, muito amor, muita paz, muita coragem, muita fé no seu coração. Bem, hoje é 1º de maio, dia do trabalho, 1º dia de maio, mês que é dedicado à Santa Mãe de Deus. E neste dia a Igreja Católica celebra também São José, desta vez como operário. Mês de Maria, dia de São José Operário, começando o mês mariano, a gente vai falar um pouquinho desse esposo da Virgem Maria, esse homem que foi o pai adotivo de Jesus. Em 1870, o Papa Pio IX declarou José o patrono da Igreja Universal. Instituiu também uma outra festa, uma solenidade como a 8ª a ser realizada em sua homenagem na quarta-feira após a Páscoa, na segunda semana após a Páscoa. Essa festa de 1870 foi substituída no calendário romano geral do Papa Pio XII em 1955 pela festa de São José Operário, a ser comemorada em 1º de maio. Essa data coincide com o Dia Internacional dos Trabalhadores ou Dia Internacional do Trabalho. O Papa, em 1955, deu a todos nós, trabalhadores, a todos os trabalhadores e trabalhadoras do mundo inteiro, um protetor e modelo. São José, o operário de Nazaré. Os ensinamentos e histórias católicos e outros cristãos relacionados a José e à Sagrada Família frequentemente enfatizam sua paciência, sua persistência, coragem e trabalho duro. José é venerado como São José na Igreja Católica, na Igreja Ortodoxa, na Igreja Ortodoxa Oriental, no Anglicanismo e no Luteranismo. Nas tradições católicas, José é considerado o santo padroeiro dos trabalhadores e está associado a vários dias de festa durante o ano. O patrono e o protetor da Igreja Católica, além de patrocinar os doentes a uma morte feliz e tranquila, devido à crença de piedade popular de que ele morreu na presença de Jesus e de Maria. José também é considerado um modelo para os pais e também se tornou patrono de várias dioceses, igrejas e localidades, cidades e municípios no mundo inteiro. São José, José de Nazaré, José o carpinteiro ou São José operário. Foi este homem, segundo o Novo Testamento, o esposo da Virgem Maria, o pai adotivo de Jesus. O nome José é uma versão lusófona do hebraico Yosef. José, diz a tradição católica, era descendente da casa real de Davi e é venerado como santo pelas igrejas cristãs que eu citei anteriormente, né? E os que o celebram como padroeiro universal. Também na liturgia luterana, existe o dia 19 de março também, é celebrado em sua memória como tutor do Nosso Senhor. O operário é tido como padroeiro dos trabalhadores e pela fidelidade à sua esposa e dedicação paternal a Jesus, também é conhecido como padroeiro das famílias, emprestando seu nome a muitos lugares, igrejas, dioceses, pelo mundo de Deus afora.
Acredita-se que José teve grande influência na formação da personalidade de Jesus como pessoa humana, uma vez que José era um pai presente, piedoso e justo. Não à toa, São José é famoso por ter grande senso de justiça, e ele não poderia ter deixado de transmitir ao seu filho adotivo, que assim conheceu o caminho da verdade, do amor e do conhecimento das Escrituras, da Palavra de Deus. A história oficial de José, contada na Bíblia, todos nós conhecemos, né? Ele era o esposo de Maria. Maria, então, recebe a graça, através do anjo Gabriel, de se tornar-se a mãe de Jesus. E quando é comunicado a José, José se decepciona, pensando que Maria o havia traído. E no seu coração, em segredo, ele elabora o plano de deixá-la, em segredo, para que ela não fosse apedrejada. Mas aí, numa experiência mística, ele tem um sonho onde lhe aparece o anjo Gabriel, que lhe fala que aquele menino, o filho que a sua mulher esperava, na verdade era o Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo, que receberia o nome de Jesus e nasceria para redimir todos os homens. Após esse sonho, Jesus recebe Maria em seu lar e se torna assim o marido, o protetor, o pai de Jesus e de sua mãe Maria. Existe uma história muito interessante que fala como José foi escolhido para ser o noivo de Maria. Segundo um dos apócrifos, José, já em idade avançada, teria sido reunido pelo sumo sacerdote com os jovens de Jerusalém, todos descendentes de Davi, para saber qual deles seria o pai do Messias prometido. Cada um dos jovens, e José também, tinha um cajado de madeira nas mãos. E Deus responderia florindo o cajado daquele que fosse escolhido. O que teria acontecido, portanto, com José, que viu em seu cajado crescer um lírio. Daí aquela velha tradição do lírio de São José. É uma bela tradição, mas a igreja não tem como confirmar. O mais importante de tudo é que José, de fato, foi escolhido para ser o pai adotivo de Jesus, o esposo da Santíssima Virgem Maria. Os evangelhos e a sagrada tradição apostólica afirmam que o verdadeiro genitor de Jesus é Deus, Pai. José é o pai adotivo, né? Como eu já falei antes, Maria já prometida em casamento a José, engravida, e todos nós sabemos essa história. A profissão de José é mencionada pelo evangelista Mateus, quando afirma no capítulo 13, versículo 55 do seu evangelho, que Jesus era filho de um carpinteiro, né? É um termo grego chamado tekton, que costuma receber várias interpretações. Ainda que a tradição lhe atribua estritamente a profissão de carpinteiro, o fato é que esse título grego é muito genérico, sendo usado para designar trabalhadores envolvidos em atividades econômicas ligadas à construção civil também. Mas isso ainda veremos saber depois de muito estudo. Mas oficialmente, José era o carpinteiro, como está descrito lá nos evangelhos, tanto de Lucas quanto de Mateus. Os evangelhos reivindicam que Jesus, antes de iniciar sua vida pública, desempenhou a profissão do pai, ou seja, carpinteiro. O primeiro evangelista que lhe atribui o título é São Marcos, que refere-se a Jesus como o carpinteiro, no capítulo 6, versículo 3 da sua narrativa sinótica, que relata em sua visita a Nazaré, na qual seus compatriotas chamavam ironicamente pela profissão para desqualificá-lo como pregador. Já o evangelista Mateus, por sua vez, retoma o mesmo episódio
na sua versão do Evangelho, mas colocando uma variante. Ele diz assim, lá em Mateus capítulo 13, versículo 55. Não, o filho do carpinteiro não se chama a mãe dele Maria, né? Então lá você vai ler no Mateus capítulo 13, 55, Jesus sendo chamado de filho do carpinteiro e também o carpinteiro. As notícias dos evangelhos sinóticos sobre São José são muito raras, escassíssimas, né? Lucas e Mateus narram episódios cristocêntricos em que o carpinteiro José está envolvido, dizendo que José era descendente do rei Davi e residia no pequeno povoado de Nazaré. João apenas o menciona como um membro da Sagrada Família, ao passo que o evangelista Marcos não cita o seu nome expressamente em nenhuma frase, em nenhuma linha do seu evangelho. Os evangelhos também resumem em poucas palavras a infância de Jesus, um período aparentemente normal, durante o qual, na oficina de José, o menino Jesus se preparava para a sua missão. Apenas um momento escapa à normalidade do que é descrito, que é justamente aquela passagem quando José leva o menino e sua mãe para uma peregrinação ao templo de Jerusalém na época da Páscoa. E lá então, já quando retornam, descobrem que o menino havia se perdido e quando voltam procuram durante 3 dias. E quando o encontram, a Maria, sua mãe, inclusive faz uma reclamação a Jesus e diz assim, conforme está em Lucas capítulo 2, versículo 48 e 49. Ao vê-lo, ficaram surpresos e sua mãe lhe disse, meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. E Jesus respondeu, por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Então, com essa passagem, a gente vê que Jesus sabia que ele era o Filho de Deus, né? E fala isso na presença de José. No entanto, ainda que tivesse ciência de que José não fosse seu pai natural, o adolescente Jesus comportava-se diante dele como um verdadeiro filho, respeitando-o. É o que confirma o trecho de Lucas logo a seguir, dessa mesma passagem, né? Que diz assim, lá em Lucas capítulo 2, versículo 51, que diz assim, Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. Quando Jesus começa a sua vida pública, lá mais ou menos com 30 anos, muito provavelmente José já era morto. De fato, sua presença não é mencionada depois do 2º capítulo de Lucas. Soma-se a essa suposição o fato de que quando Jesus é crucificado, ele confia Maria ao seu discípulo amado, né, o qual, segundo o evangelista João, a partir dessa hora recebeu em sua casa. Uma preocupação que Jesus não teria sentido, né, se José ainda fosse vivo, porque automaticamente José ficaria com Maria, mãe de Jesus. Então, com quase certeza absoluta, já havia falecido José quando da crucificação de Jesus, tanto é que nenhuma narrativa da crucificação de Jesus é citado José. E Jesus tem a preocupação de deixar sua mãe aos cuidados do discípulo que ele amava. Os evangelhos canônicos, eles mantêm-se silenciosos em relação ao término da vida de José, como José teria morrido, quando, né? Mas há, contudo, livros apócrifos que relatam como teria sido as horas derradeiras do pai adotivo de Jesus, José. Um exemplo é uma narrativa que tem um livro apócrifo chamado História de José o Carpinteiro, que foi escrito entre os séculos 6 e 7. Esse livro ele detalha o falecimento de
José. Segundo esse escrito, que foi escrito em língua cópita, José morreu no dia 26 do mês egípcio de Épip, que corresponde ao dia 20 de julho do nosso calendário. José teria nessa época 111 anos e gozava de ótima saúde e trabalhando até o seu último dia. Narra o livro lá, a história de José o Carpinteiro, que, avisado por um anjo sobre sua iminente morte, José vai ao templo de Jerusalém adorar a Deus e, no retorno, contrai uma doença fatal, que é o que faz sucumbir. Extremado em seu leito, envolto pelo temor da morte, só encontra consolação em Jesus, o único que consegue acalmá-lo. Circundado pela esposa, pelo filho e por alguns parentes, sua alma é arrebatada pelos arcanjos Miguel e Gabriel e conduzida ao paraíso. Há um trechinho onde o próprio Jesus relata o seguinte: nenhum dos que rodeavam José havia percebido sua morte, nem sequer minha mãe Maria. Eu confiei a alma do meu querido pai José a Miguel e a Gabriel, para que eu aguardasse enquanto os raptores que saqueiam pelo caminho, e encarreguei os espíritos incorpóreos de continuarem cantando canções até que finalmente depositaram junto ao meu Pai no céu. Se você tiver acesso a esse livro, o nome chama-se História de José o Carpinteiro. De acordo com esse apócrifo, o próprio Jesus teria banhado e ungido com bálsamo o corpo de José e pronunciado sobre ele uma bênção. Não se sabe ao certo onde se encontram os restos mortais de São José. Nas crônicas de peregrinos que visitaram a Palestina, se encontram algumas indicações acerca do sepulcro do santo. Duas delas apontam para Nazaré e outras duas para Jerusalém, no Vale de Cedron. No entanto, não existe argumentos consistentes que respaldem nenhuma dessas alegações. Como surgiu a devoção a São José? Os primeiros registros de um devocional formal para São José datam do ano 800, e as referências a ele como educador, guardião do Senhor, começaram a aparecer no século IX e continuaram a crescer até o século XIV. Tomás de Aquino discutiu a necessidade da presença de São José no plano da encarnação, pois se ele não houvesse casado com Maria, Maria teria sido apedrejada, E também que em sua juventude Jesus precisava dos cuidados de um pai humano. No século XV, as principais medidas foram tomadas por Bernardino de Siena, Pierre Delis e Jean Gerson. Gerson escreveu, inclusive, em 1939, alguns sermões sobre São José e apresentou no Concílio de Constança. E em 1989, o Papa Leão XIII emitiu as promessas encíclicas de Canquã, nos quais pedia aos católicos que rezassem a São José como patrono da Igreja em vista dos desafios que a Igreja enfrentava e enfrenta. Desde o século X, o dia de São José é celebrado em 19 de março, mesma data em que é comemorado o dia do marceneiro e do carpinteiro. E isso não é uma mera coincidência. Essa era a profissão de José, e justamente por ter sido um homem muito trabalhador, que não poupava esforços para sustentar sua família com o trabalho de suas mãos, São José é conhecido como o padroeiro dos trabalhadores. Um outro fato muito interessante também aconteceu na Sicília. Há uma lenda da Idade Média que diz que houve uma seca muito severa na época e as pessoas oraram pelo santo padroeiro para lhe trazer chuva. Eles prometeram que, se Deus respondesse suas orações por intercessão de São José,
eles preparariam um grande banquete para honrá-lo. A chuva chegou e o povo da Sicília preparou um grande banquete para o seu santo padroeiro. E a fava foi a colheita que salvou a população da fome e é uma parte tradicional dos altares e tradição do dia de São José na Itália e algumas comunidades italo-americanas. Então, dar comida aos necessitados é um costume do dia de São José. Em algumas comunidades também é tradicional vestir roupas vermelhas e comer uma massa napolitana conhecida como zépola, nesse dia, que é o dia de São José. Também existe um prato muito tradicional da Sicília chamado Marco di San Giuseppe, Giuseppe é José em italiano, que consiste em vários ingredientes. Então, maco é um alimento de sopa que data dos tempos antigos, preparado com a fava como ingrediente principal, né, a história lá daquela lenda. Já o dia 1º de maio, dia do trabalho, muitas vezes marcado por conflitos e revoltas, a igreja providencialmente cristianizou esta festa. Isto aconteceu na presença de mais de 200.000 pessoas na Praça de São Pedro, e as pessoas gritavam alegremente: "Viva Cristo Trabalhador! Viva os trabalhadores! E viva o Papa!" Então, o Santíssimo São José, protetor da Igreja Universal, assumiu este compromisso de não deixar nenhum trabalhador ou trabalhadora de fé, seja do campo, da indústria, dos serviços, autônomos ou não, homem ou mulher, branco, preto, mais qualificado, menos qualificado, todos os trabalhadores, para que não se esqueçam de que ao seu lado estão Jesus e Maria. Naquele dia, naquela festa do trabalho, autorizada pelo Papa Pio XII, a Igreja deu um lindo parecer sobre todo o esforço humano que gera, dá à luz e faz crescer as obras produzidas pelo homem, o trabalho do homem. Disse lá a Igreja: queremos reafirmar em forma solene a dignidade do trabalho, a fim de que inspire na vida social as leis da equitativa repartição de direitos e deveres. São José, que na Bíblia é reconhecido como um homem justo, é quem revela com sua vida que o Deus que trabalha sem cessar na santificação de suas obras é o mais desejoso dos trabalhos santificados. Seja qual for o vosso trabalho, fazei-o com amor, fazei-o de boa vontade, como para o Senhor Deus, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a herança como recompensa, o Senhor Cristo. Então, aqui com este vídeo, fica a minha homenagem a todos os trabalhadores e trabalhadoras que me assistem, a todos que estão inscritos no nosso canal e a todos que certamente irão assistir daqui para frente. Grande abraço, desejo a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, do mundo inteiro, muita saúde, muita prosperidade, muito amor, muita fé de que tudo vai melhorar. Se você gostou desse like, partilhe, compartilhe com os trabalhadores ao seu redor. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente!